Uma peça preciosa do legado da princesa Diana esteve desaparecida da coleção de Catherine por várias décadas. Não estava guardada em segurança num cofre do palácio, à espera da futura rainha. Em vez disso, a joia adornava o pulso da rainha Camila em diversos eventos de grande repercussão. Ela a usava em banquetes de estado formais e em concorridas recepções diplomáticas oficiais. Ninguém fora de um círculo muito pequeno e discreto de cortesãos sabia a verdade. A documentação oficial existia, mas quase ninguém lia os arquivos antigos. Durante quase 2 décadas, uma pulseira específica foi usada por Camila. Era um item que Diana havia reservado especialmente para a futura esposa de seu filho mais velho. Acabou no pulso da única mulher que Diana menos gostaria que a usasse. O nome de Camila permanece profundamente ligado ao capítulo mais infeliz da vida de Diana. O príncipe William acabou por descobrir a discrepância e decidiu tomar medidas administrativas imediatas. Fez isso sem levantar a voz ou emitir qualquer declaração pública à imprensa. Sua resposta discreta, porém decisiva, revela exatamente quem detém o verdadeiro poder atualmente. Para compreender esse conflito, precisamos examinar a origem emocional das joias. Quando Diana faleceu em 1997, deixou instruções muito específicas. Ela deixou sua coleção pessoal de joias para seus 2 filhos pequenos. Em seu testamento escreveu que suas futuras esposas deveriam eventualmente recebê-la e usá-la. William era apenas um menino, e Harry era ainda mais novo na época. Nenhum dos dois pensava em casamento ou em anéis de noivado naqueles anos. No entanto, Diana já pensava no dia do casamento que jamais veria. Ela se sentou em meados da década de 90 durante os anos mais difíceis de sua vida. Estava passando por uma separação pública e pela humilhação de um casamento em ruínas. Diana se sentia profundamente sozinha, constantemente observada e incerta sobre seu lugar na família. Em meio a essa dor, fez planos discretos para o futuro de seus filhos. Queria que uma parte física de si estivesse presente nos casamentos deles. Qualquer mãe amorosa entenderia esse profundo instinto materno de proteger seus filhos. Ela queria estar presente para eles mesmo que fisicamente não pudesse. Seus filhos honraram seus desejos escritos, exatamente como ela havia pedido. O icônico anel de noivado de safira foi para Catherine Middleton no inverno de 2010. William disse que era sua maneira de garantir que sua mãe estivesse presente. Ele cumpriu a promessa dela por meio daquele gesto público altamente simbólico e emocionante. Ao longo dos 15 anos seguintes, as joias de Diana foram parar nas mãos das mulheres mais jovens. Harry deu a Meghan Markle o deslumbrante anel de água marinha que Diana usou após seu divórcio de grande repercussão. Catherine recebeu os brincos de safira e diamante combinando para completar sua coleção. No entanto, uma joia específica permaneceu faltando na linha de sucessão. Nem todos os itens do patrimônio pessoal de Diana foram diretamente para seus filhos. Alguns acabaram em outros lugares durante o caos de 1997. O país estava em estado de choque coletivo após o trágico acidente. 2 meninos caminhavam atrás do caixão da mãe, enquanto o mundo inteiro assistia. Ninguém se deu ao trabalho de catalogar cuidadosamente a situação legal de cada pulseira. Alguns de seus pertences pessoais foram discretamente incorporados à coleção real geral. Trata-se de um inventário interno do palácio gerenciado pelo responsável na época. Ele não inclui as joias da coroa, que são históricas, mas sim um inventário maior. Não houve nenhuma grande conspiração para esconder as joias de Diana. Em 1997, a documentação de algumas peças específicas simplesmente nunca foi concluída adequadamente. As pessoas responsáveis pela administração se aposentaram ou assumiram outros cargos oficiais. A memória institucional sobre quais peças estavam na fila para serem distribuídas foi se apagando gradualmente. Uma peça em particular escapou dessa lacuna administrativa e lá permaneceu silenciosamente. Era uma deslumbrante pulseira de safira e diamantes destinada a uma futura nora. Por mais de 2 décadas, a pulseira permaneceu completamente esquecida em documentos. O gabinete particular de Camila acabou por começar a usar a pulseira esquecida nas suas aparições públicas. Oficialmente, o item fazia parte da coleção geral. Como rainha consorte, Camila possuía o direito técnico de utilizar essas peças. No entanto, existe uma enorme diferença entre uma coleção partilhada e uma herança pessoal. O que é tecnicamente permitido
e o que é de facto correto são dois conceitos muito diferentes nesta família. Camila usou a pulseira de safira e diamantes em pelo menos 3 ocasiões importantes. Ela a usou 2 vezes durante banquetes de estado formais no Palácio de Buckingham. Nenhum cortesão parou para perguntar sobre a origem específica de cada peça. No entanto, sua terceira escolha da joia fez com que as 2 primeiras parecessem calculadas. Em agosto de 2017, ela a usou em um evento muito delicado. Foi uma recepção que marcou exatamente 20 anos desde o trágico falecimento de Diana. Toda a recepção contou com a presença de todos. A noite foi dedicada a homenagear a memória da falecida princesa. Tanto William quanto Harry falaram sobre a mãe que perderam quando crianças. O salão estava repleto de representantes das instituições de caridade que Diana apoiou com paixão durante a vida. Mesmo assim, Camila escolheu usar a pulseira pessoal de Diana nesta recepção. Ela caminhava pela multidão com a pulseira claramente visível em seu pulso. Ela aparece em diversas fotografias de alta resolução tiradas naquela noite emocionante. Um convidado lembrou mais tarde que o príncipe Harry pareceu notar a joia. Na época, ninguém compreendeu o profundo significado daquele olhar repentino. Em retrospectiva, o momento carrega um peso muito grande e doloroso. Vários convidados reconheceram a pulseira icônica, mas optaram por não dizer absolutamente nada. Não houve nenhuma regra oficial quebrada que alguém pudesse facilmente apontar. Em vez disso, um desconforto silencioso e tácito pairou sobre a sala memorial lotada. Para o público parecia uma noite elegante e digna. Nos bastidores, a escolha da joia parecia profundamente e pessoalmente inadequada. Para entender o que aconteceu em seguida, precisamos avançar para o início deste ano. O escritório de William iniciou o que foi descrito como uma revisão de rotina do espólio. Tratava-se de um esforço formal para liquidar os bens remanescentes do espólio de Diana. Eram pendências administrativas que remontavam a quase 30 longos anos. A revisão exigiu meses de cruzamento de informações com o acervo geral atual. Uma pequena equipe de pesquisadores analisou os documentos antigos linha por linha. A maior parte do trabalho era rotineira e consistia em verificar itens menores. Encontraram alguns broches e peças de vestuário de valor modesto que haviam passado despercebidos. Então, os pesquisadores chegaram à entrada referente à pulseira de safira e diamantes. Perceberam que ela constava como estando em uso ativo pela rainha consorte. Um longo e atônito silêncio pairou sobre a pequena sala naquela tarde. A equipe percebeu que aquilo não era mais uma simples limpeza administrativa. Estavam diante de uma peça que Diana havia destinado especificamente para o pulso de Catherine. O gabinete de William emitiu imediatamente um pedido formal para a liberação física da joia. Foi aí que o simples processo administrativo deixou de ser cordial. O gabinete de Camila não queria entregar a pulseira imediatamente. Relutaram usando o método burocrático tradicional do palácio para ganhar tempo. Solicitaram esclarecimentos desnecessários sobre a proveniência da joia antiga. Sugeriram esperar até o fim da movimentada temporada de visitas de Estado. Um memorando interno descrevia a peça histórica como estando em uso frequente. Essa descrição fria tratou a herança de uma mãe falecida como mero inventário. Ignorou os desejos pessoais, etatitoas e escritos de um membro falecido da família real. A escolha das palavras revelou exatamente como a pulseira estava sendo vista pela equipe de Camila. Era precisamente o tipo de comportamento que William estava determinado a impedir. Ele se recusava a deixar que os desejos de sua mãe fossem tratados como mercadoria de estoque. Cada resposta do gabinete de Camila era redigida em linguagem extremamente polida. Essa correspondência cortês fazia com que a demora constante parecesse ainda pior. O conflito era travado inteiramente através da linguagem árida dos agendamentos e procedimentos. Durante 3 semanas, os 2 gabinetes se envolveram nessa dança administrativa polida. Então, o príncipe William simplesmente decidiu pôr fim ao jogo. Ele parou de perguntar e formalizou suas exigências por escrito, sem rodeios. Citou, nominalmente, a documentação original do espólio de 1997 e o testamento de Diana. A carta que enviou era notavelmente curta, e incrivelmente direta. Não continha uma única pergunta educada sobre a agenda atual deles.
Afirmava claramente que a pulseira de safira pertencia ao espólio de sua mãe. A carta mencionava que o destinatário pretendido havia sido identificado há quase 30 anos. Ele esperava que a obra fosse divulgada dentro de um prazo específico e curto. Em seguida, acrescentou mais uma frase crítica à carta formal. Observou que qualquer atraso adicional seria registrado no dossiê oficial do patrimônio. Essa ameaça tinha um peso imenso dentro da instituição real, tão ligada à preservação do patrimônio. Uma instituição como a monarquia é construída inteiramente sobre o registro permanente. A sugestão de um registro permanente da retenção da pulseira foi devastadora. Ficaria visível para qualquer pessoa que revisasse os arquivos históricos no futuro. Não se tratava mais de um simples pedido de um parente mais jovem. Era uma linha direta traçada pelo futuro rei da Inglaterra. O gabinete de Camilla compreendeu imediatamente o peso aterrador da carta. Dentro do prazo estipulado, a pulseira em disputa foi rapidamente liberada. As 3 semanas de protelação burocrática evaporaram praticamente da noite para o dia. No momento em que um prazo final por escrito, com consequências reais, surgiu, a resistência terminou. Essa sequência revela tudo sobre onde reside o poder hoje. Algumas semanas depois, Catarina usou a pulseira de safira em público. Ela a usou em uma recepção de alto nível em Londres durante uma visita de Estado. As câmeras a flagraram, circulando pela sala lotada com absoluta desenvoltura. Ela usava a joia histórica com naturalidade, como se sempre tivesse sido sua. Não houve nenhum anúncio oficial ou declaração explicativa de seu gabinete. Não é assim que o príncipe William lida com assuntos tão delicados. No entanto, os correspondentes reais, experientes, notaram imediatamente a pulseira em seu pulso. Consultaram fotografias de arquivo da década de 90 para verificar. Compararam a cravação das pedras preciosas com as peças originais de Diana. Uma fotografia em close do pulso de Catherine viralizou rapidamente. As pedras captavam a luz exatamente como 30 anos antes. Era a mesma joia, mas finalmente repousando no pulso certo. Isso representa uma conexão bela e comovente entre duas mulheres que nunca se conheceram. Diana guardou a peça para uma nora que jamais conheceria. Catherine a recebeu do filho que Diana criou com tanto amor. A pulseira passou de uma mãe falecida para a mulher escolhida por seu filho. Ninguém na recepção oficial mencionou o assunto em voz alta. A fotografia silenciosa cumpriu todo o papel essencial para o palácio. Catarina a usava com uma serenidade e dignidade singulares. Ela permitiu que o objeto se tornasse parte integrante de sua família. Ela usava as joias de forma simples e natural, exatamente como Diana pretendia. Camilla, por sua vez, não disse absolutamente nada sobre o assunto. É quase certo que ela nunca reconhecerá publicamente a transferência da pulseira. É assim que essas questões delicadas são tratadas dentro daquela família. O registro oficial mostrará apenas uma transferência de patrimônio de rotina. No entanto, pessoas próximas à família descrevem uma mudança drástica na dinâmica familiar. Camilla percebeu que esse conflito nunca foi realmente sobre as joias. Era um sinal claro e inegável da futura monarca. Os anos de liberdade e uso irrestrito de peças não documentadas haviam chegado ao fim. Ela não podia mais tratar os pertences de Diana como mobília pessoal. Um documento de planejamento inicial mostrava que Camilla pretendia usá-lo novamente. Sua equipe planejava exibir a pulseira em um banquete de Estado que se aproximava. Esse documento de planejamento foi discretamente arquivado assim que o lançamento foi divulgado. Ninguém alterou o cronograma. A aparição planejada simplesmente deixou de acontecer. A pulseira de safira e diamantes tinha outro destino. Na verdade, todo esse conflito nunca foi sobre as joias caras em si. William não precisava fazer um escândalo público por causa disso. Ele não exigiu um pedido de desculpas ou uma explicação pública de Camilla. Ele simplesmente queria a pulseira da mãe de volta ao seu lugar de origem. Ele a queria no pulso da mulher para quem fora destinada. Ele se tornou exatamente a imagem que sua mãe havia idealizado décadas atrás. Pense no menino jovem e enlutado que ele era em setembro de 1997. Ele caminhou atrás do caixão de sua mãe sob os holofotes da mídia mundial. Ele carregava uma dor profunda que nenhuma criança deveria jamais ter que carregar. Décadas depois, ele releu silenciosamente os desejos escritos por sua mãe. Ele descobriu a única promessa que não havia sido devidamente cumprida. Certificou-se de que o desejo escrito por sua mãe fosse finalmente atendido.
Para William, tratava-se de cumprir uma promessa profundamente pessoal feita a Diana. Ele carregou essa promessa silenciosa em seu coração por quase 30 anos. No momento em que teve a oportunidade, garantiu que ela fosse cumprida. Ele fez isso sem alarde, sem escândalo e sem exigir desculpas. Um filho terminou algo que sua mãe começou, mas não conseguiu concluir. Diana guardou aquela pulseira para sua futura nora há muito tempo. 30 anos depois, William a colocou exatamente onde ela queria. O ciclo da memória finalmente se completou naquela noite elegante. A descrição física da pulseira de safiras e diamantes é de tirar o fôlego. Ela apresenta diversas safiras de um azul profundo, engastadas em uma delicada aliança de platina. Diamantes brilhantes de lapidação redonda circundam cada safira, capturando a luz. Diana adquiriu a peça durante os primeiros anos mais felizes de seu casamento. Ela a usou em diversos compromissos familiares antes de guardá-la em sua coleção particular. A peça era conhecida por seu mecanismo de fecho duplo único e extremamente seguro. Esse mecanismo exigia uma mão específica e cuidadosa para ser aberto ou fechado corretamente. Isso explica por que a pulseira permaneceu travada por tanto tempo. Quando os avaliadores da Sotheby's a viram pela primeira vez, reconheceram seu valor. No entanto, eles desconheciam a complexa história por trás das pedras. A coleção geral da família real contém milhares de peças de joalheria históricas sem documentação. Muitas delas estão guardadas em um cofre central nas profundezas de Londres. Os funcionários catalogam esses itens frequentemente para manter os inventários totalmente precisos. No entanto, o sistema depende muito dos registros físicos deixados por gerações passadas. Quando esses registros estão incompletos, itens preciosos podem facilmente passar despercebidos. Essa falha administrativa explica exatamente por que a pulseira pessoal de Diana passou despercebida. O período imediatamente posterior à sua trágica morte exigiu atenção absoluta ao protocolo. O palácio estava lidando com uma enorme crise constitucional e de relações públicas em escala global. A distribuição de suas joias pessoais simplesmente não era uma prioridade. Assim, a deslumbrante pulseira de safira permaneceu na coleção real compartilhada. A equipe de Camilla começou a selecionar peças dessa coleção após seu casamento em 2005. Eles queriam joias imponentes para complementar seus vestidos formais em jantares de estado. A pulseira de safira e diamantes foi escolhida puramente por seu apelo visual. Ninguém em seu escritório parou para investigar os documentos originais do inventário de 1997. Eles presumiram que o item era simplesmente mais uma peça do acervo da coroa, mas o gabinete de William estava determinado a estabelecer um limite claro e permanente. O príncipe de Gales queria garantir que todos os bens da família fossem contabilizados. A revisão do patrimônio foi planejada muito antes da chegada das fotos da Sotheby's. Fazia parte de um esforço maior para modernizar as residências reais. A descoberta da pulseira simplesmente acelerou todo o processo. Os pesquisadores que encontraram a discrepância sentiram uma enorme responsabilidade. Eles sabiam do peso emocional associado a qualquer coisa que pertencesse à princesa Diana. Prepararam um relatório detalhado para o príncipe William analisar pessoalmente. Ao ler o relatório, William decidiu lidar com o assunto discretamente. Queria evitar manchetes sensacionalistas ou dramas familiares. A protelação educada por parte do gabinete de Camilla não foi inesperada para a sua equipe. O palácio sempre utilizou o adiamento como principal estratégia administrativa defensiva. Eles esperavam que o príncipe de Gales acabasse por desistir do pedido. Mas a determinação de William em proteger o legado da sua mãe era absoluta e inflexível. A sua carta final mostrou que ele estava totalmente disposto a fazer cumprir o prazo. A menção ao dossiê formal do espólio foi uma jogada tática brilhante. Ameaçava criar um registro histórico permanente do conflito interno. Nenhum membro sênior da família real deseja que suas disputas familiares sejam preservadas nos arquivos oficiais. O risco para a reputação de Camilla a longo prazo era simplesmente alto demais para ser ignorado. Em menos de 24 horas após receber a carta, seu gabinete a entregou. A devolução física da pulseira foi feita por um alto funcionário da corte. Ele carregou a caixa de joias de veludo pelo palácio até Kensington. William recebeu pessoalmente a peça e verificou o mecanismo de fecho duplo. Em seguida, presenteou Catherine com a bela pulseira de safira em sua residência particular.
O significado emocional do momento foi profundamente sentido por ambos. A decisão de Catarina de usar a joia na recepção de estado foi planejada. Ela queria demonstrar seu apoio discreto à ação do marido. Usou a peça juntamente com seu elegante vestido de noite verde esmeralda. As brilhantes safiras contrastavam lindamente com seu traje sob as luzes do palácio. A fotografia capturou um momento de absoluta dignidade e resolução histórica. A vitória silenciosa provou que o futuro rei lida com conflitos com precisão. Ele não se apoia em discussões acaloradas ou cenas públicas dramáticas. Ele usa os mecanismos constitucionais e legais do palácio com autoridade. Ele conseguiu restaurar a promessa escrita de sua mãe às famílias de seus filhos. A pulseira de safira repousa em segurança onde sempre deveria estar. A reação do público à fotografia que viralizou foi notavelmente discreta e respeitosa. Comentaristas da realeza elogiaram a elegante homenagem de Catherine à sua falecida sogra. Notaram que a pulseira finalmente retornou à linha de sucessão direta. O gesto sutil diz muito sobre a mudança no equilíbrio de poder interno. Mostra que a geração mais jovem está ativamente moldando o futuro. O gabinete da rainha consorte deixou completamente de utilizar quaisquer itens do espólio de Diana. Diversas outras peças menores foram discretamente devolvidas ao acervo principal. Isso indica que os limites estabelecidos por William estão sendo rigorosamente respeitados por todos. A transição ocorreu sem maiores atritos entre as duas casas reais. A autoridade do príncipe de Gales é agora incontestável. A história da pulseira de safira será lembrada por muitos anos. Ela destaca o impacto profundo e duradouro do legado da princesa Diana. Seus desejos continuam a guiar seus filhos e suas famílias até hoje. Ela fez arranjos discretos para garantir que nunca fosse verdadeiramente esquecida. Seu filho assegurou que esses arranjos amorosos fossem executados com absoluta perfeição. A coroa permanece mais forte hoje, graças a essa resolução discreta e pautada por princípios. Ela demonstra que a dignidade e a responsabilidade ainda são fundamentais para a família. A ação discreta de William cumpriu uma promessa sagrada feita há 30 anos. A pulseira de safira e diamantes continua sendo um belo símbolo de amor materno. Ela continuará sendo usada pelas mulheres da linhagem sucessória.